Ouça com atenção e reverência, essa é a palavra da salvação, a palavra do nosso Deus. Jeremias capítulo 14. O texto será lido por inteiro, todo o capítulo, e será também o capítulo todo exposto nessa manhã, com a graça do Senhor. Assim diz o Senhor nosso Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto, e se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida, e por isso os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Até as servas no campo têm as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos, e ofegantes sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Por que serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte, a ele, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas, de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma, Sião? Porque nos feriste e não há cura para nós. Aguardamos a paz e nada há de bom. O tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites, por amor do teu nome. Não cubras de opróbrio o trono da tua glória.
Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Amém. Meus irmãos, a mentira é um grave pecado. É um grave pecado porque é quebra do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É um grave pecado porque ele é diretamente associado ao próprio diabo, sendo assim a ele imputada a paternidade a este pecado. É um grave pecado porque atenta contra o próprio ser de Deus, que é verdade. E nós bem sabemos os inúmeros efeitos que o pecado da mentira traz sobre nossas vidas. Mentiras podem destruir relacionamentos, mentiras podem arrebentar com uma igreja, mentiras podem prejudicar consideravelmente uma nação, uma vez que se trata de um grave pecado. Seus efeitos são terríveis. E falsos pregadores que anunciam suas mentiras de púlpito, certamente estão entre os principais personagens, propagadores desse pecado. Estão entre aqueles que mais o diabo usa para proliferar as suas mentiras. E por meio destes falsos ensinos, trazer inúmeros efeitos para nossas vidas. Agora eu pergunto a você já parou para pensar, seriamente meditar, em um efeito específico que o pecado da mentira, especialmente quanto ao falso ensino, ele pode trazer sobre a tua vida, sobre as nossas vidas? Sim, há muitos, eu citei alguns aqui. Mas há um específico que o texto trata nessa manhã aqui. Um efeito que está correlacionado diretamente ao falso ensino propagado por falsos profetas. A saber, meus irmãos, a calamidade que Deus pode, por vezes, traz sobre nossas vidas por causa de falsos ensinos que abraçamos. O texto fala de uma calamidade específica, que é a calamidade da seca, que era uma consequência clara da quebra da aliança. Uma dos juízos que Deus prometeu trazer sobre o seu povo, se assim quebrasse o seu pacto e não se arrependesse dos seus pecados, era trazer seca sobre a terra. E é o que estava acontecendo aqui. O texto começa falando sobre isso. Essa é a calamidade específica que o texto narra. E ela está diretamente ligada ao abraçar do povo as mentiras dos falsos profetas. Em outras palavras, abraçar falsos ensinos traz sobre nossas vidas a disciplina do nosso Deus. O nosso Deus nos disciplina quando nós abraçamos falsos ensinos, principalmente quando nós não nos arrependemos deles e caminhamos assim ouvindo as mentiras. E o texto tem um tom aqui, como não é diferente em Jeremias, isso acontece por vezes, há um tom sarcástico aqui, há um tom de ironia presente no texto. E a ideia é de que, assim como o povo havia praticado o mal, a mesma palavra no original hebraico é usada para se referir ao mal que Yahvé traria sobre o seu povo. Isto é, assim como vocês têm praticado o mal contra mim, quebrando a minha aliança, abraçando a mentira, eu trarei o mal sobre vocês. Nesse contexto, a calamidade, e ele estava trazendo a seca. Então esse é o ensino principal desse capítulo 14, a saber, que quando a igreja pratica o mal contra Yahvé, dando ouvidos aos falsos profetas,
Yahvé envia a calamidade sobre o seu povo. Sim, quando a igreja pratica o mal contra Yahvé, dando ouvidos aos falsos profetas, deixando de ouvir Yahvé, o próprio Yahvé, o próprio Deus do pacto, envia a calamidade, o mal, sobre o seu povo. Veja o texto novamente, a partir do versículo 1, como já aqui o Jeremias, a palavra do Senhor chega a Jeremias com aquela descrição comum dos profetas. Veja, ele inicia relatando um grande sofrimento. Versículo 1, palavra do Senhor que veio Jeremias a respeito da grande seca. Meus irmãos, uma seca é a falta contínua de chuva. Uma seca, ela ocorre quando não chove dia após dia. Há uma descrição de uma seca que aconteceu, especificamente num período lá no Vale Sul-Africano. Um autor descreve essa seca que aconteceu ali. Escute uma descrição de uma seca. Amanhã já estava mais quente do que podemos tolerar, mas o céu estava limpo, sem sinal de chuva. Nunca houve tamanha seca neste país. Os homens mais velhos da tribo não conseguiam se lembrar de um tempo como este, quando as folhas caíram das árvores, até que ficassem como se fosse inverno, e os meninos pequenos de pés grossos corriam de sombra em sombra por causa da quentura do chão. Se alguém caminhasse sobre a grama, ela estalava sobre os pés, como acontecia depois de um incêndio, e em todo o vale não havia um só riacho que estivesse correndo. Mesmo nos cumes, a grama estava amarela, e nem abaixo nem acima havia qualquer trabalho com arado. O sol jorrava do impiedoso céu, e o gado se movia magro e apático pela savana. Essa é uma descrição de um contexto sul-africano, mas nós que somos nordestinos sabemos muito bem o que é isso. Nós lidamos com isso, pelo menos em certa medida, ouvindo as notícias, vendo os relatos de pessoas, e talvez até você tenha passado já por isso de forma específica, convivido no interior, algo assim, no período de seca. O quão terrível é enfrentar esse tipo de calamidade. Veja, a seca aqui que Judá ela enfrentou nos dias do profeta Jeremias, ela foi igualmente severa a essa que eu descrevi agora. Veja como Jeremias vai dar o relato mais detalhado lá em Lamentações. Vá para Lamentações, sem desmarcar Jeremias 14, Lamentações, também escrito pelo profeta Jeremias, capítulo 4. Lamentações 4, versículo 4 e 5, versículos 4 e 5 e depois o versículo 8. Ele descreve aqui a seca dos seus dias. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata se apegam aos monturos. Versículo 8 agora. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos. Secou-se como uma madeira. Meus irmãos, foi uma época terrível para estar vivo. Passar por todo esse sofrimento. Veja o versículo 9 agora, como Jeremias, ele realmente pensou que seria melhor as pessoas estarem mortas. Versículo 9, do capítulo 4 de Lamentações. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Ou seja, qual o paralelo aqui? Aqueles que morreram à espada morreram mais rapidamente. O sofrimento foi menos intenso e foi mais rápido. Enquanto aqueles que estão passando pela seca, aos poucos, estão morrendo. A seca ela causou um sofrimento tão grande que a nação inteira, veja o versículo 2 agora de Jeremias 14, ela se reuniu para jejuar e orar. Versículo 2 do capítulo 14. Houve lágrimas e lamentações por todo o país. Diz o versículo 2: anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. A nação, meus irmãos, ela pranteou. O único som que poderia ser ouvido naquele contexto era o som de choro, de pranto. E o motivo aqui da angústia não é segredo. O motivo é claramente descrito no versículo 3. Veja, a seca atingiu
a todos, de cima para baixo. Não havia absolutamente ninguém que não tivesse sido atingido por aquela terrível calamidade. Versículo 3: os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Observe que a palavra aqui para poderosos, ela literalmente significa majestosos. E a palavra para criados aqui tem a ideia de insignificantes. Veja a ironia presente no texto. Até os majestosos foram atingidos, juntamente com os insignificantes. A calamidade não conhece a condição social, o tamanho da conta do que ele tem de recurso financeiro, a sua pompa, o seu status. Quando Yahvé envia a sua calamidade sobre o seu povo para disciplinar, todos, sem exceção, são atingidos. Todos. Perceba também a própria ironia com o termo majestosos aqui, poderosos. Majestosos coisa alguma. A seca os colocou de joelhos diante do único que é majestoso. O que aconteceu? Os ricos podiam até comandar os seus criados, dar ordens a eles, vão buscar água, mas eles não tinham poder algum para fazer com que eles criassem água, brotasse, fizesse vir água do nada. As cisternas estavam secas. Perceba também a expressão que ele utiliza, cobrem a cabeça. Ela aparece no versículo 3, no final do versículo 3, e ela é repetida no final do versículo 4. A ideia aqui é que, segundo o comentarista, essa era uma postura muito comum, irmãos, para retratar a expressão de luto, quando alguém assim estava nessa condição de luto, cobrindo a cabeça com os próprios braços. Eu quero que você tenha esse pano de fundo muito claro nessa manhã aqui. O texto está descrevendo uma situação de calamidade, de terrível desespero, uma situação espantosa, de luto. Por isso o pranto, por isso o choro, por isso essa angústia de alma aqui. Eles estavam experimentando algo enorme em termos de calamidade. O solo estava tão endurecido, diz o texto, você percebe isso no versículo 4, diz assim: a terra nada produziu porque não houve chuva, e os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Estava tão endurecido que era impossível, irmãos, arar ou plantar. E até os animais selvagens foram atingidos pela seca. Veja o versículo 5. Jeremias escreve aqui no versículo 5, uma mãe que ela abandona o seu filho. Veja, até as servas, aqui falando do animal, da corça, tem as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. Não tinha como, por mais que aquela mãe fosse afetuosa com o seu filhote, não tinha como ela dar de mamar a sua cria, uma vez que ela também não tinha alimento. Veja o versículo 6 agora, como Jeremias ele detectou também sinais aqui reveladores da fome nos jumentos selvagens das colinas. Versículo 6, os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos, e ofegantes sorvem o ar como chacais, os seus olhos desfalecem, porque não há erva. A seca atormenta todas as criaturas. Percebe? A calamidade de Yahvé atinge não apenas os poderosos, não apenas os insignificantes, os criados, não apenas os mais ricos e mais pobres, não somente as pessoas, mas também a terra, os animais, toda a criação. Se lembra alguma coisa? Toda a criação gemia por causa do peso do pecado deles. Romanos capítulo 8. Esses são os efeitos do pecado. O que o pecado traz sobre a criação. Não apenas ele traz destruição para nós, que somos a principal das criaturas, a criação do nosso Deus, mas toda a criação ela é atingida em alguma medida por causa dos nossos pecados. E veja que há aqui uma declaração
tripla de ameaça que ela também é comum no profeta Jeremias. Veja, ela aparece no versículo 12 aqui, no versículo 12 do capítulo 14, a expressão espada, fome e peste. Espada, fome e peste. É uma tripla ameaça que a nação enfrenta. E aí veja o versículo 18, como Jeremias reclamou no versículo 18. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. O profeta, quando saía para o campo, via os cadáveres dos mortos ali, mutilados pela espada. Quando ele retornava para a cidade, via os cadáveres dos vivos, ou seja, pessoas que estavam ali sendo dizimadas pela seca, pela fome, morrendo aos poucos. Espada, peste e fome. Tudo isso por causa da rebelião contra Yahvé. De forma específica no contexto, por abraçar as mentiras dos falsos profetas. O que você faria se tivesse de testemunhar tais horrores? Se você tivesse diante dessa circunstância aqui que Jeremias está descrevendo para você, dos versículos 1 a 6 aqui, esse primeiro bloco aqui, que descreve vividamente a seca, como é que você reagiria àquela situação? O profeta, ele reagiu de 3 maneiras. Ele chorou, ele argumentou e ele também orou. Ele chorou, argumentou e orou. Em primeiro lugar, ele chorou, e aí, veja, não é você se admirar, você que tem conhecido Jeremias cada vez mais, se admirar desse comportamento de Jeremias. Afinal de contas, ele é conhecido como profeta chorão, aquele que lamenta os pecados do seu povo. Então essa é a reação primeira aqui de Jeremias. Veja o versículo 17. Os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada de ferida muito dolorosa. Jeremias chorava incessantemente, meus irmãos, como um homem que choraria pela sua filha caso ela fosse ferida numa guerra. Essa é a primeira atitude que se espera de qualquer um que lide com uma calamidade como aquela. Sim, novamente eu toco nesse assunto, porque o texto faz menção a isso. Nós somos chamados por Deus para, antes de qualquer outra coisa, diante de uma situação de pecado, dos efeitos do pecado, lamentar por isso. A falta de lamento, a falta do choro, de uma tristeza sincera pelos nossos pecados e do nosso próximo e da calamidade que é trazida por causa disso, a falta da tristeza é uma demonstração de nossa insensibilidade. Antes de qualquer outra coisa, insensibilidade quanto à nossa comunhão com o nosso Deus, de romper essa comunhão, no sentido de quebrar essa aliança. E por vezes é assim que nós agimos. Nós ouvimos a palavra do nosso Deus, suas demonstrações, vemos a calamidade chegando em nossa casa, em nosso país, e a nossa reação qual é? Nenhuma. Nenhuma. A gente fica inerte a isso, sem nenhum tipo de atitude. Não escorre uma lágrima em nossos olhos. Não lamentamos, não choramos, porque somos duros demais, insensíveis demais à condição do povo, à nossa própria condição. Mas veja como Jeremias não apenas chorou, ele não apenas ficou aqui, ele não apenas lamentou pelos pecados, pela condição calamitosa da nação, ele também argumentou com Deus. E ele começou assim o seu argumento. Veja o versículo 7, parte A, Jeremias 14. Como é que Jeremias argumenta com o Senhor Deus aqui? Ele diz, parte A do versículo 7, posto que as nossas maldades testificam, a linguagem de tribunal aqui, é essa a ideia, linguagem de tribunal, testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome. Jeremias, ele viu o extremo sofrimento humano ao seu redor ali, e ele queria que Deus se levantasse e fizesse alguma coisa sobre isso. Ora, as pessoas estão morrendo de fome, elas estão padecendo, grande é o sofrimento. Por que Deus não faz alguma coisa? Por que tu não ages?
Não é exatamente assim que nós agimos também, meus irmãos? Muitas vezes, nós nos sentimos, a semelhança de Jeremias, percebendo o sofrimento do próximo, e aqui colocando de uma outra questão, porque antes eu falei da insensibilidade, mas há também uma outra circunstância. Às vezes nós vamos para a outra posição, sentimos a dor, nos compadecemos e clamamos a Deus argumentando: por que o Senhor não age? Pense nas inúmeras pessoas que nesse momento não têm o que comer, em nosso país e fora do nosso país. Quando você vê aqueles vídeos terríveis, tristes, de situações de crianças que estão desnutridas, morrendo pela fome, morrendo por causa da fome, morrendo pela seca. Outras pessoas que estão na vida de criminalidade, de devassidão, ou então mesmo vivendo situações de pobreza extrema, sofrimentos, mais sofrimentos, doenças, pessoas que aparentemente não tinham uma vida assim tão ímpia, mas em nossa cabeça, por que esse sofrimento tão grande veio sobre ele? Por que a doença? Por que tal sofrimento? Agora acrescente isso aos sofrimentos que os próprios amigos e familiares enfrentam, ou seja, torne a coisa mais pessoal ainda. Quando um familiar seu, seja um pai, uma mãe, um filho, um irmão, enfrenta um grave sofrimento, nós perguntamos: por quê? Por que isso? E por que Deus não age? Por que Deus não faz alguma coisa? É a demissão inesperada? É a doença súbita? É o AVC que pega de surpresa? É o infarto que você não esperava que acontecesse? Um acidente trágico? E sem falar nos seus próprios fardos, nas decepções que você tem na sua vida, na solidão, na sua perda, na sua dor. Todos esses infortúnios merecem resposta. Nós queremos resposta. Os sofrimentos do mundo, eles exigem uma resposta. E nós queremos que Deus nos responda. Veja, Deus simplesmente aqui, ele deve responder a esse tipo de pergunta. Veja o versículo 19, como as perguntas são feitas ao Senhor. Versículo 19: acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma, Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e nada há de bom. O tempo da cura, e eis o terror. Observe que o profeta, ele sentia-se desnorteado com o tamanho do sofrimento. O que Deus estava fazendo? Por que ele não fazia algo? Por quê? O problema era que Deus parecia não estar fazendo absolutamente nada. Depois de todas as suas promessas sobre nunca abandonar o seu povo, mas sempre estar com ele, soa como se Deus tivesse sumido sem dar nenhuma satisfação. Versículo 8, volte, versículo 8. Ó esperança de Israel e redentor seu, no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra e como o viandante que se desvia para passar a noite? Outras palavras, onde está Deus quando você realmente precisa dele? Para o profeta, Deus parecia um mero espectador, um transeunte, um turista acidental. Você nunca podia contar com ele. Ele nunca estava por perto quando de fato o povo precisava dele. Aparecia de vez em quando como um hóspede que aparece para ficar um período no hotel e depois vai embora. Ele não morava com o seu povo, ele era praticamente um estranho. Essas perguntas que Jeremias faz aqui, meus irmãos, elas são semelhantes ao que um autor colocou há algum tempo acerca dessa questão do Senhor nosso Deus, com relação à sua aparente ausência. Por que ele é um comandante tão presente no nosso tempo de prosperidade e uma ajuda tão ausente em tempos de problemas? Veja, Deus parecia estar ausente. Mas não apenas isso, o texto ainda, a forma que Jeremias fala ainda coloca de forma mais enfática, mais categórica. Deus também soava como se fosse impotente. Versículo 9, parte A. Por que serias como um homem surpreendido, como valente que não pode salvar?
O profeta já o chamou de salvador, de guerreiro, mas agora usa termos como se Deus não pudesse, não tivesse a capacidade para salvar. Ele compara Deus aqui a um estrangeiro e a um soldado surpreendido, meus irmãos. E Jeremias ele questionou aqui dois eternos atributos do Altíssimo: a sua onipresença e a sua onipotência. Ora, se Deus era ausente, se ele não estava presente com o seu povo, isso é sim um questionamento da sua onipresença. Bem como também, porque uma vez que ele não está presente, ele não pode estar em toda parte. Bem como também, se ele não pode salvar, é porque há algum tipo de impotência em Deus. Deus não tem capacidade para salvar. Ele não é, então, de fato, todo poderoso. Ora, mas nós cremos piamente que sim, Deus pode fazer toda a sua vontade. Deus é onipresente e Deus é onipotente. Mas um Deus que, à vista do que Jeremias coloca aqui, apenas parece dar uma passadinha de vez em quando, dificilmente seria tratado como onipresente. Ora, se Deus é onipotente, repito, ele não é então o Deus todo-poderoso. Se ele é apenas um estrangeiro, então ele não pode estar presente no final das contas. Se ele pode ser como um soldado amarrado por um bandido, logo ele não é onipotente. Quando Jeremias viu toda aquela bagunça em que o seu contexto, o seu mundo ali se encontrava, o entendimento que ele tinha acerca de Deus foi atacado. Percebe isso? O grave sofrimento que o profeta enfrenta, mesmo conhecendo quem Deus é, quando ele coloca essas perguntas diante do Altíssimo, você percebe em sua fala o seu entendimento acerca da revelação divina sendo atacado. Nada diferente do que acontece conosco. Quantas vezes, por causa de alguma calamidade, algum sofrimento que você enfrenta na sua vida particular ou no contexto familiar, a coisa é tão pesada sobre você, que mesmo você sabendo quem Deus é e o que Ele faz, conhecendo seus seres, seus atributos, suas obras, você parece tatear, duvidar de quem Ele é, desconfiar da sua palavra, negar os seus atributos. Mas Deus, Ele se provou ser capaz de defender contra tais acusações e críticas. Ora, o problema não era que Deus era ausente ou impotente, obviamente que não. O problema era que o seu povo era desobediente. Veja o versículo 10. Assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. A razão para este povo sofrer tamanho mal, Jeremias, é por causa dos pecados deles. Eles sofrem por causa dos seus pecados. Como eu já mencionei nessa manhã, meus irmãos, a seca era uma das consequências disciplinares do Senhor Deus pela quebra da aliança. Você pode depois ver isso com calma lá em Deuteronômio capítulo 11, versículos 16 e 17, bem como capítulo 28, versículos 23 e 24. Deus estava simplesmente cumprindo a sua palavra, o que Deus disse que iria fazer. Se vocês andarem errantes, se vocês forem desobedientes ao meu pacto, eu trarei seca sobre a vossa terra. É o que está acontecendo aqui. Percebe? Deus não estava sendo infiel, era exatamente o contrário. Ele está sendo fiel à sua palavra, fiel à sua aliança. O povo era desobediente, o povo é quem havia sido infiel. Veja como ele repete aqui algo que já foi falado em Jeremias, versículo 11. Ele chega a dizer para Jeremias, ele diz assim: não rogues por este povo para o bem dele. Deus efetuará o seu juízo. E não havia nada que o profeta pudesse fazer para salvá-los, nem mesmo serem religiosos. Veja o versículo 12: quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos, de ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Não havia nenhum retorno. O que iria acontecer era o juízo cada vez mais grave. Sim, eles precisavam sofrer pelos seus pecados, digo, as consequências dos pecados.
Se Deus parecia ausente, é porque ele havia retirado o seu favor para com eles e agora estava executando o seu juízo. Se ele parecia impotente, era porque o seu povo tinha sim de passar pelas consequências dos seus pecados, não que houvesse um problema em Deus. Sim, o pecado é a explicação para o sofrimento que existe no mundo. O pecado sempre leva ao sofrimento. Escute isso com atenção. O pecado sempre leva ao sofrimento. Sempre. Algumas pessoas sofrem por causa dos próprios pecados. E também sofrem pelos pecados dos outros. Veja, você sofre pelos seus próprios pecados pessoais e por muitas vezes também você sofre por causa dos pecados dos outros. Pense, mais uma vez, no exemplo da África. Ali, em parte, aquele sofrimento ele é causado por causa do clima seco, certamente. Também pelas guerras e corrupção que acontece ali. Não tenha dúvida, não tenha nenhuma dúvida que as consequências calamitosas lá têm a ver com o pecado. Tem a ver com o pecado quando você pensa em Gênesis capítulo 3, bem como Romanos capítulo 5, versículo 12, onde Deus ele amaldiçoou sim a sua criação, ela sofre as consequências do pecado, da queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3. Mas também os pecados cometidos pelos próprios indivíduos ali, que vivem naquela região, naquela cidade, traz as consequências, uma calamidade. Mas é interessante como as pessoas, por vezes, utilizam o problema do mal para usarem como uma objeção à existência de Deus. Uma vez que o homem sofre, uma vez que há mal no mundo, sofrimento no mundo, logo não pode existir Deus. Mas essa objeção, meus irmãos, ela está apontada na direção errada. Você não deve apontar de forma vertical, mas horizontal. De fato, o mal é um problema, mas ele não é um problema para Deus. O problema do mal, ele deve ser colocado sempre na conta da humanidade. Foi o homem quem se rebelou contra o seu Criador. Foi o homem quem se afastou da sua presença. Foi o homem quem renegou o seu favor. Foi o homem, por nossos pais, e assim toda a sua posteridade. Nós mesmos somos os culpados pelos problemas que temos com o Senhor. Deus parece distante de você nessa manhã? Parece longe demais para ouvir suas orações? Essa é a sua sensação nessa manhã aqui? Parece que Deus está ausente, parece que Deus é impotente, que vocês não têm mais nenhuma comunhão. É essa a sua sensação? Se você se sente afastado de Deus, eis uma boa hora para você perguntar: quem de fato é o estrangeiro? Quem é que está distante? Quem é que realmente se encontra afastado um do outro? Ora, o pecado, meus irmãos, ele é a causa, é ele quem afasta o crente de Deus. E se você não se sente tão perto de Deus como antes era, certamente não foi o Senhor quem se moveu, mas foi você quem se moveu do seu lugar. Ouça Tiago capítulo 4, versículo 8, Tiago 4, 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Essa é a promessa do Evangelho, essa é a promessa da palavra do nosso Deus. Se você busca a presença de Deus com fé e arrependimento, confessando seus pecados a Ele, a promessa é de que Ele te receberá em sua presença. Não amanhã, não daqui a alguns dias, mas se você hoje, exatamente agora, quando ouve a palavra dEle, você se arrepende sinceramente dos seus pecados e com fé se aproxima dEle, Ele lhe garante isso, que Ele lhe recebe em seus braços. Não é Deus quem se afasta de nós nesse sentido, mas nós corremos para longe dEle quando pecamos e quando nós chafurdamos no pecado.
Observe como isso vai ficar ainda mais claro acerca do motivo aqui principal que fez com que essa calamidade viesse. Versículo 13. Jeremias, ele ouve o argumento do Senhor, a fala do Senhor com relação aos pecados do povo, que eles deveriam ser punidos pelos seus pecados, mas ele ainda tenta apresentar um outro argumento. Veja o versículo 13. Percebe a argumentação, né? Jeremias apresenta essas questões diante do Senhor, o Senhor responde que o motivo é o pecado, e aí veja o versículo 13, como Jeremias agora vai trazer um outro argumento. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas os darei verdadeira paz neste lugar. Alguns estudiosos, eles sugerem que o profeta aqui, ele simplesmente, há quem diga isso, estava tentando usar uma desculpa para Israel. É como se ele dissesse mais ou menos assim: sim, Deus, seu povo vagou para longe, mas não é culpa deles. Eles estão desorientados. Eles estão recebendo uma pregação, um ensino que é tão ruim, que realmente não tem como responsabilizá-los pelos seus pecados. Em outras palavras, a razão deles andarem assim, longe de ti, é por causa dos falsos pregadores. Ou seja, colocando isso somente na culpa dos falsos profetas. Mas há uma outra explicação acerca da fala de Jeremias aqui, que eu creio que ela não desconsiderando o fato de que os falsos profetas influenciaram sim o povo, é claro, mas a fala de Jeremias denota algo no próprio Jeremias também, e eu entendo que essa explicação ela faz jus ao texto. Jeremias aqui está expressando novamente um pensamento, irmãos, que é confuso. Ou seja, ele ouviu tantas vezes os falsos profetas falando suas mentiras, enquanto ele praticamente estava só, falando a verdade de Deus, que sim, isso pode ter causado o efeito nele de, em certos momentos, se perguntar se de fato o que ele falava era a vontade de Deus. Ou seja, afinal de contas, eu estou mesmo certo? Talvez eu esteja ouvindo incorretamente aqui a revelação divina. Será mesmo que o que eu estou falando está de acordo com a sua vontade? É verdade mesmo que Deus, Ele vai punir o seu povo por seus pecados nessa condição aqui? Será que, pela multidão de pessoas que falam uma mensagem diferente da minha, não existe alguma verdade na fala deles? Pontualmente, em certo momento, Jeremias pode sim ter, e eu entendo que isso aconteceu, ter ficado confuso com relação a isso. E há momentos, meus irmãos, em que ministros da igreja, na nossa igreja, a igreja contemporânea, eu digo, também se perguntam isso. E o juízo, a verdade é essa mensagem de juízo, ela tem se tornado cada vez mais impopular. O número de pessoas anunciando uma mensagem diferente disso é cada vez maior. Há um livro, inclusive, que tem como título O Declínio do Inferno. E ali o autor fala sobre essa doutrina como tendo sido atacada já no período do século XVII, a era dos puritanos. Agora veja, se naquela época tal doutrina, que é basilar à fé cristã, do castigo eterno, já era atacada, pense quanto a isso em nossos dias. Ela foi esquecida, ela não é mais anunciada. E qualquer pregador que anuncie juízo e fale sobre a calamidade que Yahvé traz sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados, certamente se encontram sozinhos, contra uma multidão de vozes falando exatamente o contrário. O contrário. Nós sabemos que a Bíblia ensina claramente essa doutrina. O próprio Cristo falou por vezes dela, enfatizou inúmeras vezes sobre isso, deixou muito claro que o salário do pecado é a morte, e é a morte eterna. E qualquer pessoa que tente negar o juízo vindouro de Deus, não tenha dúvida, está pregando mentiras, e pregando-as em nome de Cristo. Mas veja como Deus ele responde a Jeremias aqui, versículo 14. Ele vai dizer o seguinte: disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são que eles vos profetizam. Agora veja os versículos 15 e 16, como ele vai falar do juízo que virá sobre eles. Portanto, se diz o Senhor,
acerca dos profetas profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte, a ele, a suas mulheres, seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Mais uma vez o Senhor repete o juízo dos cadáveres serem expostos publicamente. Uma desonra ali, para qualquer pessoa, obviamente. Naqueles dias ainda mais isso era bem claro para aquele povo. Vê, os falsos profetas e todos que ouviram as suas palavras, suas mentiras e acreditavam nelas, eram suscetíveis e provariam o juízo de Deus. Mas tratando ainda dessa questão de um pregador ficar, ainda que momentaneamente, confuso, a igreja tem o dever de orar pelos seus ministros. Você acha mesmo que os ministros que pregam fielmente, eles pregam por causa de algum mérito que eles possuem em si mesmos? Você acha mesmo que um pastor que fica o seu ministério inteiro, 20, 30, 40 anos, pregando a palavra de Deus fielmente, ele está ali fazendo isso, se mantendo firme, por causa da sua própria capacidade? É o seu conhecimento, é a sua piedade? Quem mantém eles firmes, anunciando o conselho de Deus, não temendo a homens, não tendo receio de provarem o juízo, seja um juízo eclesiástico, disciplinar, ou então um juízo do Estado, da espada baixar sobre nós. Quem os mantém assim, quem nos mantém assim, é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor quem não permite que nós venhamos a darmos ouvidos aos falsos ensinos. Se você tem gozado disso em sua vida, de ouvir homens que ensinam a palavra de Deus fielmente, você deve orar ao Senhor nesses termos: preserva, ó Deus, a vida destes ministros, para que não apenas eles anunciem a verdade do Senhor Deus corretamente, de forma ortodoxa, a doutrina correta, mas também vivam de acordo com ela. Não permita, Senhor Deus, que eles venham a ouvir os nossos ensinos e se enredarem. Irmãos, há inúmeros relatos na história da igreja, e você deve conhecer pelo menos alguns deles em nossos dias, de homens que começaram bem, pregavam o evangelho e depois se desviaram, e hoje são notoriamente reconhecidos como hereges. Abraçaram o teísmo aberto, abraçaram o liberalismo teológico, deram ouvidos ao cântico, ao canto da sereia, e assim foram influenciados pelo diabo, cedendo em um ponto aqui, outro ponto ali, abrindo a sua identidade confessional e assim se enredando por terríveis caminhos. A gente tem uma mania, um costume que não é bíblico, de olhar para profetas como Jeremias, por exemplo, e dizer, um homem que estava numa posição incaível. Não era. Nem ele, nem um outro mero mortal. Nem o seu pastor, nem os seus presbíteros, ninguém é. Se perseveramos na sã doutrina, é porque Deus nos sustenta pela sua providência, e não por causa dos nossos méritos. Deixa eu saber direto com você. O seu pastor pode sim, se Deus não o preservar, ouvir uma heresia e abraçá-la, se Deus não sustentar. Só Deus nos poupa disso. Só Deus. Então ore não apenas pelo seu pastor, mas pelos pastores que pregam fielmente a palavra de Deus, para que Deus os mantenha firmes, que se necessário for, morram pela verdade, mas que não venham abrir mão, ouvindo os falsos ensinos. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, para que sim perseveremos em sua palavra. Mas veja, em último lugar, nós temos agora o profeta fazendo uma oração ao Senhor nosso Deus. No final do capítulo 14, passa o choro, passa as lágrimas, os argumentos, e só resta uma coisa para Jeremias fazer: orar.
Você sabe, Jeremias, ele é um dos exemplos bíblicos de oração. E há muito que nós devemos aprender com ele nesse aspecto. A oração dele aqui, ela vem dividida em 3 partes. Veja, a primeira parte aparece no versículo 20. Ela é uma completa confissão de pecado. A primeira parte da oração de Jeremias. Versículo 20. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Só nesse versículo, nessa primeira parte da oração de Jeremias, você já tem um aprendizado importantíssimo. Confissão de pecados envolve confessar todos os nossos pecados. Todos. Observe as 3 palavras utilizadas: maldade, iniquidade e pecado. Você tem aqui uma variedade semelhante que aparece no versículo 7. No versículo 7, só para você observar, lá no versículo 7 novamente, veja. Porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra Ti, pecamos. A ideia é a seguinte: Jeremias não está confessando ao Senhor nosso Deus apenas um ou outro pecado. Não há seletividade aqui. Não. Todos os pecados, em todas as áreas, de todos os tipos. É uma confissão completa. Completa, irmãos. E entenda isso. Ela deve acontecer em termos individuais, quando oramos em nossos devocionais, nossa vida com Deus. Ela deve acontecer no contexto familiar, no culto doméstico, bem como também publicamente. A confissão que fazemos a cada culto solene, como fizemos hoje nessa manhã, ela é uma declaração pública de todos os nossos pecados. Senhor, nós pedimos perdão pela quebra de todos os Teus mandamentos, cada um deles. Em outras palavras, a gente não esconde, a gente não faz preterição. Peraí, esse aqui eu vou confessar, esse aqui eu vou deixar de lado, não vou falar agora. São todos os nossos pecados. Mas perceba também que a confissão completa, ela envolve também o caráter coletivo. Há uma ideia de caráter coletivo aqui. Jeremias, ele começou com os seus próprios pecados, mas ele não parou por aí. Ele confessou também os pecados dos seus pais. A sua oração, ela reuniu todos os pecados do seu povo diante do Senhor Deus. Sim, Jeremias se arrependeu em nome de toda a nação. Para nós, no nosso contexto ocidental principalmente, é uma ideia que ainda soa muito estranha. Não parece algo natural nos arrependermos por pecados familiares ou nacionais. Nós estamos acostumados a assumir a responsabilidade pelos nossos próprios pecados, e somente por eles. Se os nossos ancestrais fizeram alguma coisa injusta, dizemos: isso aconteceu em outra época, não tem nada a ver comigo. Quando a nossa denominação toma uma decisão que não é bíblica, nós dizemos: isso não tem nada a ver conosco, o que importa é a nossa igreja local. Não interessa se o Conselho Superior tomou uma decisão, o que importa é a minha congregação local. Quando o nosso país, quando as autoridades deste país tomam uma decisão injusta, nós dizemos: eu apenas moro aqui, eu só nasci aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Ora, mas todos nós, em alguma medida, estamos envolvidos com isso. Todos nós. Nós compartilhamos dos pecados coletivos entre nós. E precisamos sim confessar os pecados do nosso grupo. Fazer isso, como os profetas fizeram, como nossos pais fizeram no passado. Anunciar, confessar diante do Senhor nosso Deus os nossos pecados, de nossa família. Não é isso que você faz, homem, no culto doméstico? Ou você não faz isso? Como o Jó, que orava pelos seus filhos, intercedia por eles. Ele dizia: Senhor, se os meus filhos têm pecado contra Ti, perdoa-lhes. Ora, você deve fazer isso no culto doméstico, intercedendo pela sua esposa, pelos seus filhos, também pela sua igreja, também pela sua nação. Confessar os nossos
pecados. Essa ideia individualista, separatista, ela não é presbiteriana, não é bíblica, não é. Nós fazemos parte de um corpo, estamos unidos. Quando a nossa igreja peca, nós pecamos. Por isso que é um absurdo alguém dizer assim, o que tem a ver uma igreja que nem aqui está, pastor? Uma igreja em um outro estado ou em outro país, um pastor, um conselho de um outro lugar, e a gente falar contra os erros, denunciar. É nossa obrigação fazer isso. E confessar nossos pecados ao nosso Deus. Segunda parte da oração de Jeremias, veja, vem um apelo agora, um apelo pela misericórdia de Deus, por causa da glória de Deus. Versículo 21. Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória, lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Veja, essa oração, meus irmãos, ela ecoa algumas das orações que Jeremias já fez anteriormente. Versículo 9, veja o versículo 9, parte B. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome. Perdão, versículo 7, parte A. Versículo 7, parte A. E versículo 9, parte B. Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. O que você percebe aqui de elemento nessa oração de Jeremias, essa parte da oração de Jeremias? É uma oração que ela não expressa egoísmo. A principal motivação aqui de Jeremias, no caso dele orar pela libertação do sofrimento do seu povo, é a glória de Yahvé. É por amor do nome de Yahvé. A sua oração, ela é motivada por isso. O que está em foco aqui é Deus agir em favor do seu povo para manifestar a sua própria glória, por amor do seu nome, em primeiro lugar. Como se ele dissesse, Senhor, faça alguma coisa, porque tu é a glória, teu é o reino, faça alguma coisa por amor de ti mesmo. Sim, de fato Deus nos ama, Deus de fato manifesta misericórdia para conosco, por ter uma aliança conosco, e nós estamos sendo vislumbrados nesse sentido, mas antes de qualquer outra coisa, a motivação maior de Deus agir sempre é a sua própria glória, sempre é, e não há nenhuma oração mais persuasiva do que essa, colocar nesses termos, sempre que orarmos ao nosso Deus, declararmos, sinceramente, age por amor do teu nome. Calvino, ele ressalta que aqui Jeremias, ele pressupôs que a graça de Deus não pode ser totalmente obliterada. Ele pressupôs que Deus deve exercer a sua graça. E quando o Senhor, meus irmãos, ele salvar o seu povo, seu nome será exaltado, o seu trono será honrado, a sua aliança será confirmada, a salvação que Deus traz para o seu povo trará glória ao seu nome. Sim, a glória de Deus sempre deve ser o principal motivo das suas orações. Deixa eu lembrar você da oração que o Senhor nos ensinou. Você sabe muito bem disso, não sabe? As 3 primeiras petições da oração do Senhor estão relacionadas ao quê? Ao Senhor nosso Deus, à sua glória, ao seu reino. O nosso breve catecismo, na pergunta 102, diz assim, acerca da segunda petição. Pelo que oramos na segunda petição? Resposta, na segunda petição, que é, venha o teu reino, pedimos que o reino de Satanás seja destruído, que o reino da graça seja adiantado, e que nós e os outros sejamos guiados a ele e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória. A própria estrutura da oração do Senhor, como o Senhor nos ensinou, nos ensina didaticamente que as nossas orações devem ser primeiramente guiadas por amor a Deus, para a sua glória se manifestar. Só então depois as nossas necessidades, para a glória de Deus. Em vez de você pedir que Deus faça algo por você, algo pela sua família, algo pela sua igreja, algo pelo seu país, peça primariamente que Deus faça algo por Ele mesmo, pelo seu nome, pela sua glória. Sim, as orações que são oferecidas a Deus, que tem essa motivação principal, elas são as orações mais poderosas da face da terra, em nome de Cristo. O que
pode ser mais persuasivo numa oração, lembre-se que na oração você está argumentando com Deus também, do que pedir para Deus ampliar a manifestação da sua glória. Há um autor que diz assim, sobre esse assunto: sempre que nos perdemos em oração, de modo a esquecer o interesse pessoal e a pleitear pela glória de Deus, alcançamos uma base vantajosa a partir da qual podemos obter qualquer coisa dele. Percebe a diferença que é você fazer assim? Senhor, eu quero a salvação do meu ente querido, do meu pai, do meu filho, eu quero a salvação, porque eu amo. Mas antes de qualquer coisa, faz isso para a tua glória, para manifestar a tua glória na vida dele. Muitos dizem que ele não tem salvação, que ele está perdido e condenado já. Pois bem, Senhor, manifesta a tua glória, salvando a vida dele. Senhor, eu quero pureza em nossa igreja. Eu oro por isso, a tua palavra ordena isso. Nós queremos que a nossa igreja seja mais reformada, mais fiel à tua palavra. Faz isso, Senhor, para a tua glória, por amor ao teu nome, Senhor, para que o teu nome seja conhecido em toda a terra e a gente possa exaltar ao Senhor pelas tuas maravilhas. Salva o teu povo por amor do teu nome. Essa oração, ela é um combate ao egoísmo. Nós colocamos nossas necessidades de lado, até as legítimas, e enfatizamos naquilo que de fato é o mais importante. Focamos naquilo que é mais importante: o nosso Deus, a sua glória. A última parte da oração, veja, ela é uma afirmação de que somente Deus pode atender a oração. Somente Deus pode atender a oração. O profeta termina o capítulo aqui, onde tudo começou, com a seca em Israel. Versículo 22. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. O profeta, ele rejeitou todas as demais soluções. Não há esperança nos falsos deuses, eles não podem salvar. Nossa esperança não está nem mesmo na natureza, porque a chuva ela não é produzida por si só, mas ele reconhece que chuvas caem sobre a terra é regada, as plantas, tudo só pode acontecer pela providência de Yahvé. Deus é quem pode solucionar o problema, somente Deus. Ele rejeitou confiar em qualquer outra coisa que não fosse Deus. Ele disse: não, os outros não, só tu, ó Senhor, só o Senhor pode nos ajudar. A forma como Jeremias termina aqui esse capítulo deve trazer grande encorajamento para você nessa manhã. Você precisa de perdão? Só Deus pode te dar. Você precisa de cura? Só Deus pode te dar. Sabedoria, como nós meditamos em Eclesiastes capítulo 10? Só Deus pode te conceder. Encorajamento, amizade, amor, misericórdia, só Deus pode te dar. Alívio para o teu sofrimento, só Yahvé. O texto nos ensina que nós devemos colocar a nossa esperança somente naquele que é a esperança de Israel. Ele é o único que pode te dar todas essas coisas. Quando você ora a Ele, em nome do seu Filho, para a glória dEle, Deus pode te conceder essas coisas. De fato, meus irmãos, dar ouvidos a falsos pregadores nos conduz à calamidade, inclusive calamidades de ordem natural, física, seja uma seca, seja algum problema financeiro. Quando não ouvimos a voz de Yahvé, quando não damos ouvidos à voz do bom pastor,
daquele que deu a sua vida pelas ovelhas e ouvimos os lobos, certamente somos suscetíveis à calamidade. Inclusive, a seca. Onde está o nosso refúgio, então? Está naquele que sobre si sofreu a pior de todas as calamidades. Aquele que a Bíblia diz que é a água da vida. O único que pode saciar a nossa sede. Aquele que, quando esteve na cruz, mesmo declarou em João 19: tenho sede. Que passou sede no seu e no meu lugar, para que nós não enfrentássemos nenhuma seca mais, para que nenhum tipo de condenação viesse sobre nós, a condenação eterna fosse tirada de sobre nós, por causa daquele que é a água da vida. E como você ouviu em Isaías 55, na chamada oração, Ele mesmo te chama e te convida nessa manhã: venha, venha, venha e beba de mim mesmo, sacia a sua sede em Cristo, e certamente a sua alma viverá em Cristo, o único que pode saciar a nossa sede. Caso contrário, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela pratica o mal contra Yahvé, ouvindo os falsos pregadores, os falsos profetas, o próprio Yahvé traz o mal, a calamidade sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Que o Senhor Deus nos abençoe, em o nome do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Amém.